Olá pessoal, tudo bem? Como estão? Travou aqui. Então, nós estamos aqui hoje para gravar o nosso 5º episódio do Hashtag Buscando Solução. E o que é o Hashtag Buscando Solução, Jacques? É o momento que nós respondemos os nossos alunos e a nossa audiência. As perguntas que são postadas no canal do Instagram, no canal do YouTube, muitas vezes no WhatsApp. E é o momento das respostas, aquelas perguntas, muitas vezes numa live, tem uma pergunta que não dá tempo de vir a resposta e aqui é o momento. A gente reserva um dia na semana para gravar esse programa para vocês, para que vocês ampliem aí a percepção acerca dos relacionamentos. Porque às vezes nós temos percebido que algumas pessoas ficam ali meio que emperradas num certo círculo de relacionamento e às vezes com uma dica essa pessoa pode perceber o que ela precisa fazer para mudar aí, para virar essa chave e poder ter os seus relacionamentos, viver esses relacionamentos de uma forma muito mais tranquila, né? Então hoje nós escolhemos 3 perguntas para responder para vocês, certo? Então vamos começar pela primeira. Eu vou te fazer a primeira pergunta ou você me faz a primeira pergunta? Eu te faço a primeira pergunta. Então me faz a primeira pergunta. Vai. Eu tenho 4 noras e não me dou bem com nenhuma delas. O que fazer? Uau! Será que essas 4 noras é que realmente... Será que o problema realmente está com essas 4 noras? Né? Então vamos lá para uma questão de... Vamos botar as coisas no lugar. O que acontece? Dentro do círculo de relacionamento ali familiar, da família de origem, né? Então ali o que impera? É a lei da ordem. Então uma mulher, uma mãe tem os seus filhos e certamente esses filhos também têm um pai. Então ali se forma um núcleo. Esses filhos crescem e lá na frente eles vão tomar uma esposa. Nesse caso são 4 homens, né? Exato. Então eles vão tomar uma esposa. Qual que é o papel dos pais nesse movimento do filho? É a bênção. E assim, pode ser que os pais, nesse caso a mãe, não esteja de acordo com esse casamento, não esteja de acordo com essa nora, por ela perceber que aquela relação pode não dar certo. Mas, no entanto, o que essa mãe pode fazer? Apenas abençoar. No máximo, aconselhar, mostrar alguma coisa. Se ela faz esse movimento e mesmo assim o filho não quer ouvir, então ela precisa deixar que esse filho vá e experimente, que no meu ponto de vista, eu acho que todos nós temos o direito a ter as nossas próprias experiências. Enquanto mães, a gente fica ali torcendo que tudo dê certo, mas os filhos precisam ter essa experiência. Então, o papel dos pais, né, da mãe e do pai, quando o filho toma uma decisão, é abençoar e torcer que dê certo. Agora, se esse filho toma uma mulher e essa mulher não se dá bem com a sogra, pode ser que exista uma dinâmica aí anterior. E o que a gente percebe nesses casos, né? Situações que a gente já constelou, já presenciou e a gente observa. É que às vezes esse filho, ele está ocupando um lugar que não é dele dentro da família de origem. Muitas vezes o pai foi embora, então esse filho foi meio que colocado no lugar desse pai. Então, imagine, quando chega uma outra mulher que vai levar esse homem embora, essa mãe, mesmo que seja no movimento inconsciente, ela sente que vai perder algo. Então aí ela pode criar uma dificuldade com relação a essa nora. E essa nora vai sentir isso. Então vai se instalar ali uma disputa por esse homem. Só concluindo, mesmo que seja de uma maneira inconsciente, mas às vezes quando a gente põe uma situação dessa no campo, a gente vê que a mãe está disputando o filho com a nora. E esse filho, ele fica completamente dividido,
Porque dentro da alma dele, ele sente que ele tem que ficar na família de origem. Mas o desejo dele, do coração dele, é ir para essa mulher. Então, muitas vezes, casamentos acabam por conta dessa dinâmica. Então, eu vou até dar um exemplo aqui da minha mãe, né? Minha mãe teve 6 filhos homens e 3 mulheres. Quando os filhos homens foram casar, normalmente, às vezes, até o papai falava assim que achava que aquele casamento não ia dar certo e tudo. O que a minha mãe falava? Ela falava, bom, ele que escolheu, então eu não tenho nada o que dizer. O que eu posso fazer é rezar para que eles sejam felizes. Então, para mim, essa postura da minha mãe é assim, a postura que me norteia, né? Você vai acrescentar? Na verdade, você já acrescentou. Quando a sogra está mais livre das suas questões, das questões dela em relação ao sistema dela, da demanda dela, ela também deixa esses filhos mais livres. Então, na situação aqui, nessa pergunta apresentada, que são 4 noras, ou seja, são 4 filhos, possivelmente essa mulher está com uma demanda muito grande em relação aos filhos. Na verdade, essa demanda vem lá de trás. É o que a gente tem observado. Porque o que a gente observa aqui com esse trabalho das constelações familiares? Quando eu tenho alguma questão, né? Lá com relação aos meus pais, alguma acusação ao meu pai, porque às vezes o meu próprio pai foi embora também. Então eu tenho uma acusação com relação ao meu pai, então eu não pego lá as coisas que o meu pai tem para me dar, porque eu bloqueio essa relação. Então eu fico vazia da minha nutrição, a nutrição das minhas raízes. Então de onde é que eu vou querer tirar a minha nutrição? Eu vou procurar buscar de outro lugar. E normalmente as pessoas fazem isso com os filhos, né? Querem pegar os filhos para si, porque ela nesse caso, né? No caso que a gente vê, não nesse específico, mas de alguém que está desconectado do seu próprio sistema, essa pessoa quer tirar os recursos da próxima geração. Então isso não vai funcionar. A gente vê que os filhos não seguem bem, não conseguem seguir bem quando é assim. Sim, exatamente. Então, pode? Não, na verdade, acredito que as respostas já vieram desse questionamento. Vamos ao segundo questionamento? Vamos sim. Então, Você vai fazer para mim. Então, agora eu vou perguntar para o Jacques, a nossa menina hoje, a Maria Eduarda, que é a nossa parceira aqui de hashtag, foi namorar e nos deixou aqui. Então, a gente mesmo vai fazer aqui nossas perguntas um para os outros, né? Então vamos lá, Jacques, uma outra pergunta que eu recebi. Quando o casal tem muitas fantasias sexuais, como é que faz? O que significam essas fantasias, né? Enfim, o que você tem para nos dizer acerca disso? Ou a gente volta à pergunta anterior e deixa essa por último? Vamos responder, já estamos aqui no ar. Estamos aqui não tem edição. Não tem edição dessa parte, isso aqui vai ser complicado, então simbora. Então, o que norteia o relacionamento de casal nas constelações familiares, ou melhor, as leis percebidas por Bert Helling que norteiam as constelações familiares no relacionamento de casal, é o equilíbrio dentre essas leis, né? Nós temos a ordem, o pertencimento e o equilíbrio. E no relacionamento de casal, o equilíbrio está muito forte aqui. Na verdade, a lei que vigora dentro do relacionamento de casal é o equilíbrio, né? Exatamente. É o verdadeiro toma lá da cá. Então se o casal tem a liberdade, o homem, a mulher, de conversar, de buscar o equilíbrio em relação a todos os pontos, inclusive da relação sexual do casal, porque a maneira que o casal vai fazer, vai efetuar, né, essa relação sexual, como ela se dá, não é problema de ninguém. Ou melhor, isso só diz respeito ao casal. E aí nós temos lido sobre o assunto, até porque nós temos recebido vários questionamentos no nosso curso online, isso tem acontecido muito,
as pessoas têm trazido as questões sexuais, questões de abuso sexual, e isso é importante. Então nós temos pesquisado sobre a temática. E dentre as pesquisas, no livro da Regina Navarro, ela tem aquele livro Muitas Formas de Amar. E lá fica bem claro que isso não é algo moderno, essa questão das fantasias. Alguns ficam só no âmbito da fantasia, ou seja, do imaginário para apimentar a relação. Outros casais vão colocar aquelas fantasias em prática. A questão é como esse casal vai equilibrar, independente da fantasia. Esse é o ponto, como eles vão equilibrar depois, principalmente para quem vai colocar isso em prática. Porque se houver o equilíbrio, se está tudo certo entre o casal, tudo ajustado, está tudo bem, manda bala. Então é isso, existem aí as duas formas, né? Ou aquela fantasia que você apenas fica no imaginário, Sim. ou aquela fantasia que você parte para a prática. O importante é que o casal esteja aí afinado nisso, né? Que eles possam, igual o Jacques falou, conversar sobre isso. E como é que a gente pode saber se isso está funcionando? É olhar para a própria relação. Se o casal estiver bem, se a relação estiver fortalecida, se as coisas estiverem fluindo, sem nenhum problema. No caso, a bússola para o casal são os efeitos. Por exemplo, o casal começa a fazer algo diferente. Por que da normalidade? Não, essa questão de normalidade é até um preconceito falar assim, mas porque o Brasil é um país católico. E geralmente existe dentro do cristianismo uma regulação, uma formatação para o casamento. Mas as pessoas são livres. Então, só que, olha que interessante, mas as pessoas são livres, mas tudo tem consequência. Então é isso que o casal precisa observar. Como estão as consequências, como estão os efeitos daquilo que nós estamos fazendo, mesmo estando de comum acordo. Isso é importante. É verdade, tem que observar tanto aí na relação do casal e também se isso não está afetando o círculo seguinte, né? Que é o relacionamento com os filhos, a relação com os filhos. Não que os filhos tenham algo a ver com a relação do casal, mas acontece que muitas vezes as ações aqui do casal impactam a vida lá dos filhos. Então são coisas que precisam ser observadas, né? É isso, como eu falei, manda bala e observem os efeitos. Então vamos para a nossa terceira e última pergunta. Vamos lá ver se eu lembro dessa pergunta. Eu lembro. Fala pra mim. Eu vou fazer, a gente responde essas juntas. Eu vou te fazer a pergunta e aí você começa respondendo e a gente vai complementando aqui. Que o que a gente tem observado é que quando nós dois estamos juntos respondendo, seja respondendo alguém, seja atendendo alguém, ou mesmo no presencial ou no online, todos ganham muito, porque ele tem uma percepção, eu tenho uma outra percepção acerca do mesmo ponto. Então, assim, fica muito rico. A gente teve experiências recentes, né, de ir atender uma família inteira, né, fazer uma constelação para a família inteira e também com atendimento online, nós dois realizando. Então, assim, foi muito rico. Então, quando nós dois estamos aqui também fazendo hashtag buscando soluções, todos ganham mais, tá certo? Então, essa pergunta a gente vai responder os dois, a gente vai sentindo aqui e respondendo. Que a pergunta é o seguinte, me mandaram essa pergunta, Maria, o meu casamento está um caos. Foi uma mulher, eu estou completamente perdida, eu não sei por onde começar, mas eu quero salvar o meu casamento. O que você poderia me dizer? Qual um caminho, qual uma direção que você poderia apontar? Então eu pergunto para você, Jacques. Muito bem. Começa em trocar a crítica pela admiração. Vou falar a minha experiência própria, a nossa experiência.
Então, quando você cobra muito algo de mim, vem com muitas cobranças, é como se eu tivesse, minha força vai se esvaindo e aquilo vai me afastando de você. Agora, quando você me admira, quando você faz um elogio, caramba, parece que eu sou o dono do mundo. Então, isso nas constelações nós temos visto, é semelhante nos outros relacionamentos de casal. Então, o homem muito criticado, ele tende a deixar essa relação. Da mesma forma, a mulher. Então, aqui, se ela quer retomar o casamento, e a Virginia Satir, né, uma terapeuta americana, fazia muito isso. Ela começava a conversar individualmente com cada um, né, do casal, cada membro do casal, e ela retomava esse ponto, a admiração e as coisas boas lá atrás, quando iniciou o relacionamento, o que eles perderam, ou seja, o namoro, a admiração, aquela cumplicidade. E a partir disso o casamento vai retomando a sua força. É interessante você trazer isso, porque nesse primeiro momento, né, seria um buscar oxigênio. Digamos que eu vi esse exemplo de uma pessoa e eu vou reproduzir ele aqui. Imagine que você está se afogando, né, e tudo que você mais deseja naquele momento é respirar. Então você precisa ir na superfície, né? Imagine que você está submerso na água, afogando, sem oxigênio. Então o que você mais quer naquele momento? É oxigênio. Então você precisa ir para a superfície para respirar, para não morrer. Então o oxigênio nesse primeiro momento dentro da relação de casal é isso. É você parar com essa troca de críticas, né? Então assim, eu olho só porque ele faz de ruim, então eu critico. Ele olha só porque eu faço de ruim, então ele me critica. Então quanto mais eu critico, mais ele se distancia. Quanto mais ele me critica, mais eu também me distancio. E o amor vai minando, sabe? Aquele amor que existe, ele vai ficando acobertado por todas essas críticas. Mas no fundo o que nós percebemos é que esse amor ainda está lá. E o que a gente tem que fazer? É ir removendo essas críticas, né? Sim. Aí, como eu coloquei, a admiração, o retorno da admiração é o primeiro passo. O segundo passo seria o quê? Verificar individualmente o relacionamento desse marido, dessa mulher em relação aos seus pais. Porque geralmente as questões do relacionamento de casal não tem a ver aqui. Elas vêm lá de trás do meu relacionamento. Enquanto você vai explicando, eu vou só colocar o nosso folder que diz do nosso relacionamento com os nossos pais. Para ilustrar. Então, nesse momento, eu vejo que, como ela colocou, o oxigênio inicial será trocar a crítica pela admiração. E a sequência, olhar cada um, cada membro do casal dentro do seu sistema, como ela bem está colocando aqui pra gente. É aqui, ó, porque a gente observa que a relação de casal não é um encontro somente de duas pessoas. Quando ele chega para mim, ele vem com todo um sistema familiar atrás dele, né? E eu preciso olhar para isso, eu preciso compreender isso e eu preciso dar um lugar no meu coração para isso. Assim também, quando ele me encontra, ele precisa saber que eu também venho com todo um sistema familiar comigo, que eu tenho as minhas dinâmicas, que eu tenho as minhas dificuldades. Isso é um ponto. Um outro ponto é que se eu tiver com problemas lá no meu primeiro círculo de relacionamento, que é a minha relação com os meus pais, se eu tiver ainda demandando dos meus pais, achando que eles faltam ainda me dar alguma coisa, o que acontece? Eu vou transferir essa exigência para esse homem bem aqui que está comigo. Então, muitas vezes eu quero que o meu pai ainda faça alguma coisa por mim,
O que eu faço? Eu transfiro isso para ele. Então eu vou olhar ele como se ele tivesse que me tratar igual ao meu pai. Ou como se ele tivesse que ter a paciência comigo que o meu pai tem. Isso vai funcionar? Não vai, porque eu vou estar infantil, eu vou estar uma criança aqui, uma criança grande, brincando de estar num relacionamento de adultos. E da mesma forma ele. Se imagine que ele tem uma demanda lá com relação à mãe dele. Então o que ele vai fazer comigo? Ele vai querer que eu ocupe esse lugar de mãe. Quantas vezes a gente não já viu e nós já estivemos nessa posição aonde ele me tratava como se eu fosse a mãe dele, me fazia perguntas que eu olhava e dizia assim, não, eu tenho certeza que essa pergunta aí você tem que fazer para sua mãe. E às vezes também eu exigia coisas dele que ele algumas vezes teve que me dizer, ei, peraí, isso daí é o seu pai que tinha que fazer para você, não eu. Então, olhando para isso, né, primeiro resgatando essa questão da admiração um pelo outro. Depois entendendo que cada um de nós vem com um sistema familiar. E qual seria um outro ponto aí? Quando eu olho para todo o sistema, olho para você, que você não vem sozinho. E aí, na verdade, eu não estou mais olhando para ela individualmente. Eu estou olhando para ela, para o sistema dela e concordando com isso tudo. E na verdade, quando o relacionamento não começa aqui com nós dois, ele começa com os nossos sistemas familiares. Começa com a nossa própria relação, lá com os nossos pais. Eu me lembro que a minha mãe dizia assim, minha filha, observe que um bom filho é um bom marido, uma boa filha vai ser uma boa esposa. Então, assim, esse conselho da minha mãe sempre foi um norte para mim nos relacionamentos. Então, assim, tendo observado esse primeiro ponto, que é resgatar a admiração, trocar a crítica pelo elogio, depois olhar e entender que ele vem de um sistema e que eu venho do outro, e olhar para essa nossa relação lá com relação aos nossos pais, como nós estamos em relação a eles. Então, quando eu faço tudo isso, o que eu posso dizer para ele em seguida? Eu posso dizer o seguinte, eu vejo você e eu concordo com tudo que você traz. E eu digo para ela, eu vejo você e eu concordo com tudo que você traz. Olha só, gente, a partir desse ponto é que nós estaremos prontos para equilibrar a relação, né? Para observar essa lei aí que governa o relacionamento de casal. Porque enquanto eu estiver infantil, demandando dos meus pais, enquanto eu não enxergar que ele vem de um outro sistema, que é diferente do meu e que ele faz diferente de mim, eu ainda não estou pronta para equilibrar, eu ainda estou infantil. Então, a relação, as chances de não dar certo são muitas, né? Exatamente. Então, esse é o ponto principal da relação de casal. Então, assim, para esse primeiro momento, para quem está numa situação de um relacionamento difícil e conturbado, a gente inicia, né? A gente dá essa dica de iniciar com esses passos e observa. A partir do momento que você der esses passos iniciais, aí você vai avançar para outros passos mais complexos, por assim dizer, que vai exigir mais de você. Mas aí, você dando esses primeiros passos, as chances de você resgatar a sua relação, desde que os dois estejam com vontade, porque se só um quiser e o outro não vai ter como. Mas o que nós temos observado é que aquela pessoa que procura ajuda, quando ela muda, o outro também muda. E em alguns outros casos, realmente não dá mais para seguir junto. Já desgastaram tanto a relação, né? Sim, que aí seria o caso da despedida com amor, mas é outro episódio. Aí já é assunto para um outro hashtag buscando solução. Eu acho que nesse momento a gente fica aqui e é isso. Se você quiser também mandar a sua pergunta para nós, você
Você pode colocar tanto no canal do YouTube, lá nos comentários, como lá no perfil da Escola de Constelação Familiar BSB no Instagram, ou até mesmo no Facebook também, né? A gente tá meio devagar no Facebook, mas você pode mandar a sua pergunta para nós, ou até mesmo no WhatsApp, que lá na bio do Instagram tem o nosso telefone. Tá bom? Então, até breve. O novo programa será o Buscando Soluções 6, não é isso? Próximo? É isso aí, esse é o nosso hashtag Buscando Solução 5, com Maria Martins E Jacques Nogueira, da Escola de Constelação Familiar BSB. para Um o abraço. mundo.